no verão de 2015, investigadores em Dallas finalmente focaram em um alvo que buscavam prender há meses. Christopher Duntsch, um ex-neurocirurgião que teve sua licença médica revogada, não parecia ser um assassino frio e calculista. Porém, em um e-mail de 2011, ele se descreveu exatamente assim. Em apenas 2 anos, Duntsch feriu gravemente e mutilou 33 de seus 38 pacientes, deixando muitos deles paralisados e presos a cadeiras de rodas. Ele também matou outros 2 pacientes. Seus crimes lhe renderam o apelido de Doutor Morte em um lugar na unidade O.E.B. Ellis, uma prisão localizada no condado de Walker, Texas. Mas quem exatamente era Duntsch? E como ele conseguiu se safar de sua negligência grosseira por tanto tempo? Neste documentário, buscamos responder a essas e outras perguntas, ao explorarmos a vida e os crimes de Christopher Duntsch. Nasceu em Para Ser Continuado, Donald e Susan. Susan era professora, enquanto Donald era fisioterapeuta e missionário cristão. A família se mudou para Memphis, Tennessee, onde Dundee passou a maior parte de sua infância, frequentando e, eventualmente, se formando na escola cristã evangélica, localizada no subúrbio de Córdoba, na cidade. De acordo com um artigo escrito pela ProPublica, Donald havia sido um destaque no futebol americano em Montana, como jogador, e Dundee queria seguir os passos de seu pai. Ele se juntou ao time de futebol americano no ensino médio, jogando como linebacker. Seus colegas de classe se lembravam de Dundee por sua determinação, afirmando que ele tinha um objetivo claro e faria o necessário para alcançá-lo. Ele queria ir para a faculdade e jogar, e eu me lembro que ele pesava cerca de 81 quilos e dizia: "Eu preciso chegar a 100 quilos para ser um linebacker em Colorado ou Colorado State." Apesar de sua determinação, Dundee não era considerado o jogador mais habilidoso. Depois do ensino médio, ele estudou na Millsaps College no Mississippi, com bolsa de estudos, e entrou para o time de futebol, mas sonhava em se transferir e jogar como linebacker nos Rams do Colorado State, uma equipe da divisão primeira. No segundo ano, Dundee se tornou um dos poucos jogadores não bolsistas da equipe, e suas falhas atléticas começaram a aparecer. Seus colegas de equipe lembraram que ele tinha dificuldade em exercícios básicos, mas insistia em repeti-los, acreditando que poderia superá-los com prática suficiente. Eventualmente, Dundee deixou a equipe e retornou à Universidade de Memphis. Ele ainda queria jogar futebol, mas não podia devido às múltiplas transferências que o tornaram inelegível. Após a decepção de não poder mais jogar futebol, Dundee mudou seu plano e seus estudos, voltando especificamente sua atenção para a medicina. Ele concluiu sua graduação em 1995 e prosseguiu em um ambicioso programa de doutor em medicina, PhD. Como parte desta iniciativa, Dundee trabalhou em um laboratório, estudando as origens do câncer cerebral e as utilizações de células-tronco. Ele obteve esses diplomas em 2001 e 2002. Durante sua residência cirúrgica, Dundee se uniu a 2 cientistas russos recrutados pela Universidade do Tennessee para explorar o potencial comercial das células-tronco para fortalecer pessoas com costas fracas. Juntos, o trio patenteou a tecnologia para obter e cultivar células-tronco DISC, e em 2008 eles lançaram a DISC Genix, que visava desenvolver e vender tais produtos. 2 superiores universitários de Dundee foram dos primeiros investidores.
Na superfície, parecia que o ex-jogador de futebol havia encontrado sua vocação e estava prosperando. Mas amigos e conhecidos mais tarde pintariam uma história diferente do estudante de medicina, descrevendo uma festa de aniversário regada a drogas que durou a noite toda no meio da residência de Dante, onde ele e seus amigos se entregaram ao consumo excessivo de álcool e tomaram várias substâncias ilegais, incluindo cocaína e comprimidos. Ao amanhecer, Dante vestiu seu jaleco branco e saiu para fazer suas rounds no hospital. Uma ex-namorada de um amigo contou aos tribunais que, após uma noite usando cocaína, a maioria das pessoas fica paranoica e quer ficar em casa, mas ele estava totalmente disposto a ir trabalhar. Um de seus amigos declarou mais tarde que nunca permitiria que Dante operasse neles. Mas esse foi só o início dos problemas do neurocirurgião. Rand Page, investidor inicial da Disc Genix, afirmou que, apesar de inicialmente estar deslumbrado por Dundee e sua apresentação da empresa, com o tempo ficou preocupado e cauteloso. Encontrávamo-nos pela manhã e ele iniciava o dia misturando vodka com suco de laranja. Page também encontrou cocaína e uma nota de $1 enrolada na gaveta da escrivaninha do escritório de Dundee em casa. O interesse do estudante de medicina em abuso de substâncias e alcoolismo acabou custando-lhe sua empresa. Ele foi forçado a sair e seus parceiros e investidores o processaram por dinheiro e ações. Segundo Page, ele provavelmente não planejava se tornar cirurgião. Quando ele perdeu essa renda, acho que a decisão foi tomada por ele, que ele teria que entrar na comunidade médica para se sustentar. A Universidade do Tennessee nunca comentou publicamente sobre Dante ou seu caso. Mas o Dr. Frederick Boop, chefe de neurocirurgia lá, foi pego em gravação e admitiu saber sobre as falhas do aluno. Em 2012, Boop foi abordado por um médico do Texas alarmado com os erros cirúrgicos de Dante. Boop admitiu que uma denunciante anônima o acusou de usar drogas antes de atender pacientes enquanto era estudante. Os oficiais da universidade pediram a Dante um teste de drogas após o relatório, mas ele sumiu por alguns dias para evitá-lo. Após seu retorno, ele foi enviado para um programa para médicos incapacitados por meses e pelo resto da residência esteve sob supervisão. Em 2010, Dante concluiu seu programa de residência em neurocirurgia no Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Tennessee e, posteriormente, completou um programa de especialização em coluna na clínica Simmons Murphy em Memphis. Depois que Dante foi preso em 2015, o escritório do promotor de justiça do distrito de Dallas intimou os hospitais onde o cirurgião trabalhou, pedindo registros de suas cirurgias, inclusive as feitas durante sua residência. Descobriu-se que, ao concluir a residência, ele havia realizado menos de 100 cirurgias. O número usual de operações feitas por residentes de neurocirurgia é em torno de 1.000. Em 2011, em Memphis, Dante conheceu Wendy Rin Young, uma dançarina exótica de 27 anos. Dundee, aos 40 anos, conheceu sua parceira em um bar e se deram bem. Wendy lembrou que, após beberem juntos, voltaram para a casa do cirurgião, onde dançaram em seu escritório sob uma bola de discoteca. A partir daí, tudo aconteceu rapidamente. Nós falamos sobre casamento bem rapidamente. Wendy lembrou, enquanto conversava com a D-Magazine. Moramos juntos dentro de 3 meses, e então engravidei. Nesse momento, Dante buscava emprego. Ele recebeu ofertas de Nova York e San Diego, mas aceitou uma vaga em Dallas. Wendy concordou em ir com ele porque ele tinha família lá. Eles se mudaram para uma casa de 5 quartos perto do trabalho de Dante, e Wendy deu à luz ao primeiro filho, chamado Aidan. Contudo, logo após a mudança, Dante iniciou um caso com sua assistente, Kimberly Morgan, que depois alegou que eles tinham momentos românticos no escritório dele, onde ela viu que ele guardava uma garrafa de vodka. Segundo Wendy, Morgan estava frequentemente na casa, mas ela presumiu que era apenas por causa do trabalho. Ela não sabia que Dante havia dito à assistente que Wendy era apenas uma amiga, não sua parceira e mãe de seu filho. No final de 2013, quando Dante perdeu sua licença médica e declarou falência,
Wendy engravidou de seu segundo filho, Preston, que nasceu em setembro de 2014. Nesse momento, o casal já estava separado e Wendy morava com a irmã em Garland, Texas. Quando Wendy e Dante se conheceram, o cirurgião já tinha uma dívida superior a $500 mil. No início da carreira, ele focou principalmente na parte do doutorado. Seu nome surgiu em diversos artigos, e ele se dedicou à discogenia antes da expulsão. Devido às altas dívidas, Dante decidiu aceitar um emprego como neurocirurgião. No verão de 2011, ele e Wendy se mudaram para Dallas para que ele pudesse trabalhar no que agora é conhecido como Baylor Scott e White Medical Center, em Collin County e Denton County, Texas. Ele foi contratado como cirurgião de coluna minimamente invasivo, com um salário anual de $600 mil, além de bônus. Dante parecia muito qualificado no papel. Ele treinou por 15 anos e seu currículo tinha 12 páginas. O centro médico, mais tarde, afirmou que lhes foi dito que o cirurgião era um dos melhores e mais inteligentes neurocirurgiões que eles já haviam treinado. Eles falaram extensivamente sobre suas forças. Além disso, quando Bela Plano perguntou sobre suas fraquezas ou áreas que precisavam de melhoria, o médico supervisor comunicou que a única fraqueza que Dungey tinha era que ele assumia muitas tarefas para uma pessoa. Nessa época, o Dr. Frederick Boop enviou por fax uma recomendação ao hospital, marcando bom ou excelente nas caixas sobre as habilidades de Dante e observando: Chris é extremamente inteligente e possivelmente a pessoa mais trabalhadora que já conheci. O Dr. John Robertson, um supervisor de Dante e um velho amigo da família, que era investidor na Disc Genix, observou em sua recomendação que o cirurgião tinha uma excelente ética de trabalho. Porém, logo após ingressar na Bela Plano, Dante começou a irritar as pessoas e causou má impressão nos colegas. O experiente cirurgião vascular Randall Kirby recordou que Dante costumava se vangloriar de suas habilidades, mesmo sendo jovem. Kirby afirmou: Dante está entre gigantes lá em cima, e ele estava tentando me dizer repetidamente como a maioria das cirurgias de coluna aqui em Dallas estava sendo feita de maneira inadequada e que ele iria limpar essa cidade. Ele acrescentou mais tarde: seu desempenho foi patético. Ele estava funcionando em um nível de residente neurocirúrgico de primeiro ou segundo ano, mas não tinha nenhuma percepção aparente de quão ruim era sua técnica. Dungey logo entrou em conflito com outros médicos sobre o cumprimento de suas obrigações. Em uma ocasião específica, em setembro de 2011, ele foi fortemente criticado por seus colegas por não cuidar de um paciente quando optou por ir para Las Vegas em vez disso. Mas as coisas só pioraram a partir daqui, quando Dungey começou a manusear um bisturi. Em novembro de 2011, Dungey fez sua primeira cirurgia em Kenneth Fennell desde que ingressou no Baylor Planner. Fennell lembrou que o cirurgião lhe disse na manhã seguinte que a cirurgia foi um sucesso. No entanto, descobriu-se que Dante operou a parte errada das costas de Fennell, deixando-o com dor significativa. Ele fez uma segunda cirurgia com Dante no Dallas Medical Center e acordou com as pernas muito paralisadas, após Dante remover parte de seu nervo femoral. Fennell precisou de meses de reabilitação para andar com uma bengala, porém seu movimento físico ainda é limitado. Ele não consegue andar mais do que 30 pés ou ficar em pé por mais de alguns minutos sem precisar se sentar. A próxima vítima de Dungey foi um homem chamado Lee Passmore, um investigador médico do condado de Collin, que foi operado no dia 12 de dezembro de 2011. Passmore já havia feito uma cirurgia, mas a dor nas costas retornou. Seu especialista em dor disse que, embora não tivesse um cirurgião para recomendar, almoçou recentemente com um que parecia saber do que falava. Ele passou a Passmore
os detalhes de Dante e eles combinaram a operação. Contudo, a cirurgia foi um fracasso. Durante a cirurgia, Dante cortou um ligamento, que geralmente não é afetado nesse tipo de procedimento. Além disso, ele posicionou incorretamente o hardware na coluna de Passmore e colocou o parafuso que o mantinha no lugar na posição errada. Ele então despiu os parafusos de sua rosca para impedir sua remoção. Segundo outros cirurgiões, mesmo se as roscas não fossem removidas, o parafuso estava em um local onde a remoção levaria Passmore a sangrar até a morte. O cirurgião vascular Mark Hoyle, que auxiliou na operação, lembrou que Dante parecia alheio ao sangramento copioso. Ele ficou tão perturbado com as ações do cirurgião que chegou a contê-lo fisicamente. Ele teria dito mais tarde a Dante que era perigoso. O comportamento do cirurgião fez Hoyle questionar sua sanidade mental. Passmore ficou com dor crônica e mobilidade limitada. O trabalho de Dante não melhorou a partir daqui. Barry Morgulhoff possuía uma empresa de serviços de piscina e, ao longo dos anos, machucou e desgastou suas costas descarregando caminhões no negócio de importação de seu pai. Ele já havia feito uma cirurgia nas costas, mas a dor voltou. Um especialista em dor indicou-lhe Dante. Ele se lembrou de ter ficado impressionado com o cirurgião, afirmando: "Fenomenal, ótimo cara. Adorei ele." Posteriormente, ele disse: "Eu posso te consertar, como uma palavra mágica." Bum, foi tudo o que ouvi. Pensei que ele me ajudaria a andar de novo. Margalef se submeteu a uma fusão espinal lombar anterior em 11 de janeiro de 2012. No entanto, durante a cirurgia, Dante estragou tudo novamente ao tentar remover um disco danificado da coluna, usando uma ferramenta de agarrar em vez de um bisturi. O cirurgião vascular Randall Kirby discutiu com Dante e ofereceu-se para assumir, acabando por abandonar a cirurgia quando Dante recusou-se a entregar o seu bisturi. O cirurgião persistiu nos erros, mesmo após ter a anatomia correta indicada a ele. Devido à operação mal feita, com fragmentos de osso deixados no canal espinhal, Morgulhoff perdeu a maior parte da função do lado esquerdo e passou a precisar de cadeira de rodas. Ele lembrou: "Acordei na sala de recuperação e senti como se tivesse sido atingido por um caminhão. Eu nunca tinha experimentado dor desse tipo antes." Morgulhoff também notou que a qualidade de sua vida mudou drasticamente, levando-o a alguns lugares sombrios. "Fui a uma instituição psiquiátrica para evitar o suicídio. Foi difícil, mas não o fiz. Eu provei o cano de uma 9mm e foi muito difícil continuar. Mas eu tinha uma esposa e um filho." Morgulhoff também saiu mais tarde de uma consulta com Dante, quando ele aparentou estar bêbado. A partir de 2018, Morgulhoff percebeu que alguns dos danos em seu corpo foram reparados, mas ele ainda precisa usar uma bengala para andar. Conforme o tecido cicatricial aumenta, sua dor piora e a amplitude de movimento diminui. No futuro, ele ficará novamente preso a uma cadeira de rodas. No mês seguinte, Jerry Summers, amigo de longa data de Dante, foi ao Baylor Plano para fundir 2 vértebras do pescoço. Summers jogou futebol com o cirurgião no ensino médio, auxiliou com a logística em seu laboratório durante a residência e o ajudou na mudança para sua prática. Os 2 amigos dividiram por pouco tempo um apartamento de luxo no centro, enquanto Dante buscava uma casa. Summers sofria de dor crônica nas costas desde que se machucou no futebol no ensino médio, agravada por um acidente de carro na idade adulta. Médicos que revisaram o caso posteriormente notaram que durante a cirurgia, Dante lesionou a artéria vertebral de Summers, causando um sangramento quase incontrolável. Ele perdeu 1.200 ml de sangue, mais de 1/5 do seu volume sanguíneo e quase 24 vezes a quantidade típica perdida em uma fusão espinhal. Para parar a perda, Dante encheu o espaço com tanto gel anticoagulante que comprimiu a coluna de Summers. Durante a operação, enfermeiros e funcionários esperavam que o cirurgião realizasse uma revisão, mas ele se recusou.
Summers ficou deprimido após o procedimento, que o deixou paralisado do pescoço para baixo. Sua então namorada, Jennifer Miller, lembrou: Jerry estava calmo com Chris, mas tudo que Jerry me dizia era: eu quero morrer, me mate. Alguns dias depois, Summer disse à equipe que ele e Dante haviam usado cocaína na noite anterior e na manhã de sua cirurgia. Devido à alegação, o cirurgião teve que fazer um teste de drogas, no qual foi aprovado. Os oficiais do hospital o colocaram em licença pendente de revisão pelos pares. Ele foi autorizado a retomar as operações durante a revisão em curso, mas foi instruído a fazer apenas cirurgias menores até que ela terminasse. Summers depois se retratou de suas alegações. Em seu depoimento de 2017, ele afirmou ter inventado a história por sentir-se abandonado por alguém que considerava um amigo próximo. Eu estava muito bravo, gritando e queria que ele estivesse lá, então fiz uma declaração que não era necessariamente verdadeira. A declaração foi feita só para ele ouvir e pensar: deixa eu ir lá agora. Summers morreu em 2021 de uma infecção relacionada a complicações da operação que Dundee estragou. Apesar disso, esse comportamento de Dundee não levou à sua suspensão ou revogação de licença. Ele continuou a operar, apesar de seu péssimo histórico. Kelly Martin, professora de 54 anos, planejava visitar Antígua com o marido após sua cirurgia. Porém, após perder um degrau em uma escada, ela caiu e sofreu uma hérnia de disco nas costas. Quando a fisioterapia e os relaxantes musculares não resolveram o problema, seu médico recomendou uma cirurgia simples para reparar o disco. Ela foi direcionada ao Dante. Durante a cirurgia, ele cortou um vaso sanguíneo e rasgou um buraco em sua veia, continuando com a operação, mesmo com Martin perdendo muito sangue. Dante insistiu na cirurgia, ignorando os avisos dos colegas sobre a perda de sangue. A negação dele de que havia algo errado prejudicou os esforços da unidade de terapia intensiva para salvá-la. Depois que Martin acordou da cirurgia, começou a gritar e arranhar as pernas, obrigando a equipe a sedá-la. A equipe do hospital notou que Dante ficou fora da sala de espera, preenchendo sua documentação e escrevendo notas em vez de atender seu paciente. No final das contas, Martin sangrou até a morte como resultado de uma parada cardíaca hemorrágica. Ela nunca acordou após ser sedada. Após sua morte, Dante foi solicitado a participar novamente de um teste de drogas. O primeiro exame voltou diluído com água. Já o segundo estava limpo. Ele também realizou uma avaliação psicológica. Após uma revisão detalhada do desempenho de Dante como cirurgião, constatou-se que ele não cumpriu os padrões de cuidado do hospital. Eles revogaram permanentemente seus privilégios cirúrgicos em Bela Plano e outra revisão por pares foi iniciada. No entanto, para que o centro médico pudesse evitar os custos de lutar e possivelmente perder um processo de demissão injusta, os funcionários do hospital chegaram a um acordo com os advogados de Dante, no qual ele foi autorizado a renunciar em troca de Bela Plano, emitindo uma carta afirmando que não havia problemas com ele, deixando-o livre para continuar com seus métodos. Se Dante tivesse sido demitido, Bela Plano teria sido obrigada a denunciá-lo ao National Practitioner Data Bank, o Banco de Dados Nacional de Profissionais de Saúde. O National Practitioner Data Bank foi estabelecido em 1990 e tem como objetivo sinalizar médicos problemáticos, acompanhando processos de negligência médica e ações adversas contra médicos, como serem proibidos, demitidos, suspensos ou terem sua licença médica suspensa ou revogada. Apesar de ser uma boa ideia em teoria, há brechas. Existem formas de evitar denunciar pessoas como Dante, que ficarão mais evidentes ao explorarmos este caso, e os dados do MPDB não estão acessíveis ao público ou outros médicos, somente a administradores hospitalares. Conforme relatório de 2008 da ProPublica, muitos hospitais relutam em enviar relatórios para o banco,
temendo prejudicar as chances de emprego dos médicos ou enfrentar processos judiciais. Um advogado, Kay Van Wee, que mais tarde representou alguns dos clientes de Dante, afirmou: se o Dr. Dante não conseguisse obter privilégios em outros hospitais, teoricamente o Dr. Dante poderia ter processado o Baylor. E disse que poderia estar ganhando 2 milhões por ano ali. Você me deve 2 milhões vitaliciamente. Um relatório do Public Citizen, um grupo de defesa do consumidor, afirmou que até 2009, cerca da metade dos hospitais nos Estados Unidos nunca havia denunciado um médico ao MPDB. Relatos indicam que uma análise recente mostrou que pouco mudou nos anos seguintes. Outra forma de disciplinar Dante seria denunciá-lo ao Conselho Médico do Texas. Embora esses processos possam ser lentos, se o hospital apresentasse evidências suficientemente fortes, o conselho poderia ter agido imediatamente para proteger os pacientes. Um pneumologista de Dallas, que estava no conselho médico em 2012, o Dr. Alan Solkin, declarou: se as ações de Baylor tivessem sido relatadas adequadamente, eu anteciparia que o conselho teria se reunido em dias para ter uma suspensão imediata. Ele acrescentou que uma investigação seria então realizada e Dante não seria autorizado a operar até após a sua conclusão. Ele também criticou os hospitais e sua equipe por não o terem denunciado mais cedo. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Um processo judicial? São pessoas morrendo e estamos parando porque você tem medo de um processo. Ainda mais interessante, 2 anos após Dante deixar Baylor em 2014, a decisão do hospital de não relatar sua revisão de seu trabalho foi investigada pelas autoridades de saúde do estado. O hospital foi multado em $100 mil após receber uma violação. Porém, no ano seguinte, ambos foram removidos. A Comissão de Saúde e Serviços Humanos do Texas não explicou o motivo, alegando confidencialidade dos registros. Depois do Baylor plano, Dante mudou-se para o Dallas Medical Center em Farmers Branch, no condado de Dallas. Durante a verificação de referências, o cirurgião obteve privilégios provisórios. Isso o permitiu continuar operando em pacientes. Sinais de alerta surgiram no início do tempo de Dante, pois as enfermeiras especulavam que ele estava sob influência de drogas, e a equipe relatou que ele parecia trabalhar às vezes usando o mesmo uniforme por vários dias seguidos. Em 24 de julho de 2012, menos de uma semana depois que Dundee entrou para o hospital, ele operou seu próximo paciente. Floella Brown, banqueira de 64 anos perto da aposentadoria, desejava realizar uma cirurgia na coluna cervical para aliviar a dor no pescoço e ombro. A cirurgia parecia estar indo bem até cerca de meia hora depois, quando Dundee relatou que estava tendo dificuldades para ver a coluna dela. A enfermeira Kyle Kissinger lembrou que ele dizia: "Tem tanto sangue que não consigo ver isso." Dundee também insistia para o técnico de limpeza aspirar mais. "Tire o sangue, não consigo ver." Kissinger afirmou: "Isso realmente me preocupa, porque não só ele não pode fazer isso corretamente quando não consegue ver, mas porque ainda está sangrando." Na sala de recuperação, Brown disse que se sentia bem e foi visitada por vários membros da família. Porém, às 5h da manhã seguinte, ela começou a convulsionar e acabou perdendo a consciência. Relatou-se que havia uma pressão se acumulando em seu cérebro, mas na época as causas eram desconhecidas. Dundee, por sua vez, esteve inacessível durante o caos. Ele chegou atrasado ao hospital, com aparência desleixada e roupas usadas por vários dias. A equipe notou um grande buraco em uma das nádegas. Apesar de alertado sobre a inconsciência de sua paciente, Dundee optou por continuar outra cirurgia em vez de verificá-la. Ele recusava-se a cuidar de Brown, mesmo com os pedidos repetidos dos funcionários do hospital para que ele a tratasse ou a transferisse. Eles também pediram que ele adiasse a cirurgia do próximo paciente.
Danji sugeriu perfurar um buraco na cabeça de Brown para aliviar a pressão cerebral, mas teve a permissão negada. O hospital não tinha os recursos necessários para a cirurgia e Danji não possuía qualificação nem permissão para realizar um procedimento cerebral. Brown ficou em coma por horas antes de transferir seus cuidados, mas quando o fez, ela já estava com morte cerebral. O Conselho Médico do Texas concluiu que ela morreu por perda excessiva de sangue e derrame. Durante a operação, Dante cortou a artéria vertebral de Brown e se recusou a interromper o procedimento. Ele também a preencheu com excesso de uma substância para estancar o sangramento. A próxima paciente de Dante, que ele insistiu em operar mesmo com Floella Brown morrendo, era Mary Efford, de 71 anos. Efford tinha paixão por exercícios físicos e manteve um estilo de vida ativo, mesmo com a idade avançada. Ele queria aliviar dores nas costas para voltar aos treinos. Kissinger, também presente durante a cirurgia, alegou que Dante estava distraído pensando em Brown enquanto operava Efford. Kissinger e seus supervisores discutiram com o cirurgião sobre sua ideia de perfurar um buraco no crânio de Brown, segundo relatos. Enquanto trabalhava no procedimento de Efford, Danji conseguiu cortar uma de suas raízes nervosas ao operar na parte errada de suas costas. Além disso, ele torceu um parafuso em outro nervo, deixou buracos de parafuso no lado oposto de sua coluna, não conseguiu remover o disco que deveria ter retirado e deixou o equipamento cirúrgico em seu tecido muscular. Estava tão solto que se movia ao toque. Apesar dos avisos dos colegas de que Dundee não estava realizando o procedimento corretamente, fixando os parafusos e o equipamento nos músculos em vez do osso, ele continuou, como havia feito antes. Alguns funcionários suspeitaram que ele estivesse sob influência de álcool devido às pupilas dilatadas. Como resultado, Mary Efford, 71 anos ativa e saudável, ficou paralisada. Ela lembra de acordar depois, com dor excruciante, descrevendo-a como acima de 10 em uma escala de 1 a 10. Robert Henderson, um cirurgião de coluna experiente, realizou a cirurgia de salvamento para reparar os danos causados por Danji da melhor forma possível. Ele comparou o que encontrou ao abrir Efford aos resultados de uma criança brincando com um brinquedo de construção como Tinker Toys. No documentário Oxygen, Licença para Matar, Henderson afirmou isso. Logo após abrir a cicatriz prévia do paciente, avistei um parafuso penetrando o saco dural na região inferior esquerda. Estava apenas oscilando lá. Parecia que alguém tinha jogado brinquedos de montar ou um conjunto de montagem lá dentro. Eu não conseguia entender como o cirurgião poderia achar que havia feito o procedimento corretamente. Ele encontrou 3 buracos na coluna vertebral de Efford, onde Dante tentou, sem sucesso, inserir parafusos. Ele também amputou uma raiz nervosa dela, e um parafuso perfurou os nervos que controlam uma perna e a bexiga. Henderson descreveu a operação como um assalto e concluiu que Efford ficaria acamada pelo resto da vida sem a cirurgia de salvamento. A incompetência de Dante levou o cirurgião mais velho a questionar se ele realmente era quem dizia ser, e questionou se ele realmente tinha um diploma. Henderson não compreendia como um cirurgião de verdade poderia permitir que a cirurgia fosse tão mal. Ele percebeu que alguém com conhecimento básico de anatomia humana saberia que estava trabalhando na parte errada das costas de Mary. Henderson enviou a foto de Dante para a Universidade do Tennessee, que confirmou sua formatura. Ele então ligou para os supervisores de bolsa de estudos e residência de Dante, em Memphis. Henderson descobriu que o cirurgião havia participado de um programa para médicos com deficiência. Ainda assim, apesar das descobertas de Henderson e do fato de que Dante havia estragado 2 operações, levando à morte de uma mulher, ele não foi denunciado à NPPDAD. Naquela época, os hospitais não eram obrigados a denunciar médicos com privilégios temporários, uma brecha que permitiu ao Dr. Morte continuar destruindo a vida de seus pacientes.
Depois de renunciar ao Dallas Medical Center, Dundee começou a trabalhar no Southampton Community Hospital em Dallas, mantendo os privilégios para continuar operando. O hospital já tinha um histórico e reputação duvidosos. Ele já havia sofrido 2 falências, e um ex-Chief Executive Officer foi condenado por fraude na saúde. Ao mesmo tempo, Dundee também assumiu uma posição em uma clínica ambulatorial chamada Frisco Ambulatory Surgery Center, localizada em Frisco, nos condados de Collin e Denton. Sem que ele soubesse, os médicos finalmente registravam queixas sobre Dundee. O Conselho Médico do Texas foi alertado sobre suas cirurgias em Eford e Brown. E após tomar conhecimento desses casos, Randall Kirby, que já havia tido contatos com Dundee no passado, também deu sua opinião ao Conselho Médico, dizendo que Dundee precisa ser parado. Kirby também contatou o Dr. Frederick Boop, da Universidade do Tennessee, e conversou com autoridades do Hospital Baylor Plano. Alguns meses se passaram e nem Kirby nem Henderson ouviram mais nada. Eles não sabiam, no entanto, que Dundee continuava a operar. Em setembro de 2012, Jeff Cheney, pai de 3 e avô de 6, foi até Dundee, quando ele queria aliviar a dor que tinha e que se estendia do ombro ao braço. Cheney lembrou que o Dr. Dundee garantiu que ele estaria totalmente sem dor logo após a cirurgia. Ele definitivamente tinha confiança. Porém, ao acordar da cirurgia, ele notou que algo estava errado. Parecia que eu tinha sido atropelado por um rolo compressor. Ele não conseguia mover nada do lado direito do seu corpo. O Dr. Dundee olhou para mim e disse: "Eu não sei por que você está assim. Não entendo por que você está assim. Tudo correu bem lá dentro." Mas nem tudo correra perfeitamente, era impossível com o histórico de Dundee. Durante a cirurgia de Cheney, o cirurgião danificou sua medula espinhal, deixando-o sem sensação no lado direito do corpo. Ele também tinha uma dor debilitante que o fez desistir do seu trabalho como mecânico e ficar em casa. 2 meses depois, Jacqueline e Troy vieram para Dundee. Durante a cirurgia, ele cortou uma artéria, uma corda vocal e danificou a traqueia dela. Tori ficou quase incapaz de falar acima de um sussurro, foi sedada por semanas e alimentada por um tubo para evitar que a substância fosse para seus pulmões. Ela contou mais tarde ao tribunal: "Foi como um pesadelo. Eu acordei em um pesadelo." O esôfago dela foi preso sob uma placa perto da coluna e Dundee perfurou buracos na traqueia dela. Ele a deixou com uma corda vocal. A cirurgia dela foi descrita por outro médico como um desastre total. Notavelmente, Randall Kirby foi chamado para ajudar Troy depois que ela começou a sofrer de uma infecção severa. Foi então que ele descobriu que Dundee ainda estava operando e ainda estragando todas as cirurgias que ele tocava. Após a operação mal feita de Troy, Dundee finalmente foi denunciado ao NPBD pelo Hospital Metodista em McKinney, Dallas, depois que eles negaram seus privilégios em meados de 2012 porque notaram seu cuidado abaixo do padrão ou inadequado em Bella Plano. Em 9 de abril de 2013, Philip Mayfield tinha um procedimento simples de 45 minutos agendado. Mayfield, um caminhoneiro profissional de 20 anos e ex-marinheiro, amava seu trabalho, mas enfrentava problemas por ficar sentado por longos períodos. Segundo Dundee, a cirurgia foi bem sucedida, mas quando Angela, esposa de Mayfield, o viu na sala de recuperação, percebeu de imediato que algo estava errado. Ele não conseguia se manter em pé. Ele não tinha controle nem apoio próprio. Ele estava apenas se debatendo, contou Angela a Squire. Ela relatou que Mayfield foi levado para outro hospital e recebeu novo médico, mas o dano já estava feito. Sua medula espinhal estava deformada e nada podia ser feito para repará-la. Mayfield declarou que lhe disseram que nunca mais andaria, mas ele afirmou que iria andar novamente. Tenho uma vida para viver e 3 filhos para criar. A cirurgia de Mayfield durou horas e a medula espinhal foi danificada porque Dundee a perfurou, deixando-o parcialmente paralisado do pescoço para baixo.
Ele recuperou a capacidade de andar com uma bengala, mas viveu com dor crônica, desmaios e desenvolveu siringomielia, uma condição que causou cistos na medula espinhal. Meu nível de dor ficava tão alto, estimulava o sistema nervoso autônomo, e eu desmaiava. Você chama os paramédicos por aqui, nem precisa dar o endereço para eles. Eles já sabem que estão falando de mim, disse ele para a série documental Licença para Matar. Em janeiro de 2021, Mayfield começou um novo tratamento para sua condição, já na terceira dose. Ele foi diagnosticado com Covid-19 e morreu em 12 de fevereiro daquele ano aos 50 anos, deixando sua esposa e 3 filhos. A próxima vítima de Dundee foi Marshall Tex Mills, um corredor ávido que começou a sofrer de doença degenerativa do disco. Ao encontrar o cirurgião, Musi lembrou: ele pegou meus raios-x e disse: você deveria ter feito a cirurgia 5 anos atrás. Precisamos te internar e fazer isso agora. Porém, um dia antes de sua cirurgia, Mills leu um artigo sobre a morte da professora Kelly Martin, assassinada por Dundee. Mills disse ao License to Kill: eu liguei para o Dr. Dundee e disse: eu vi isso online. Ele começou a gritar e a me xingar imediatamente, dizendo: como você ousa? Não acredito que está me acusando de matar alguém. Ele disse que o paciente morreu devido a uma reação alérgica à anestesia. Satisfeito com a explicação, Mills prosseguiu com a operação. No entanto, ele acordou depois em severa dor, comparando a sensação a alguém com uma britadeira com uma faca em sua coluna. Dundee disse a Mills que ele exagerava e que sua dor era normal. Ele então prescreveu ao corredor tanto Percocet que o farmacêutico se recusou a preencher a ordem uma segunda vez, porque o médico iria matar o paciente. Como resultado dos fortes analgésicos, Mills entrou em uma espiral de vício, perdendo seu emprego e sua esposa. Outro médico, que revisou o caso posteriormente, determinou que Dundee nunca havia instalado o hardware necessário na coluna, deixando-o flutuando entre a coluna e o tecido muscular. Pouco tempo depois, Jeff Glidewell, que sofria de dor nas costas desde que sofreu um acidente de moto em 2004, procurou Dundee para uma operação. Ele buscava um cirurgião renomado para apoiar a operação quando encontrou um depoimento em vídeo de Pam Trusty. Trusty havia elogiado Dundee em uma gravação, acreditando que ela seria usada em um vídeo para um prêmio que o cirurgião receberia por seu trabalho e habilidades. No entanto, Dundee queria apenas usar a gravação como parte de um infomercial. Durante uma consulta, ela reclamou que ainda sentia dor desde a operação com ele. Ele pediu para ela participar. Ele disse a ela que era normal, e Trusty agora se considera sortuda, afirmando: eu conseguia andar e estava acima do chão. No entanto, ela vive com a culpa de que seu endosso fez com que outros, incluindo Glidewell, continuassem com Dundee para simular a cirurgia, afirmando que as palavras que a assombrarão para sempre são: eu senti que era por minha causa. Glidewell já tinha dúvidas sobre continuar sua operação. Quando ele encontrou vários gatos pretos atravessando a estrada a caminho do hospital. Supersticioso, ele sugeriu à esposa que voltassem para casa, mas ela o encorajou a fazer a cirurgia. No hospital, Glidewell foi forçado a esperar por várias horas enquanto estava conectado a um soro, enquanto esperava que seu cirurgião aparecesse. Dundee chegou 3 horas atrasado em um táxi. Glidewell lembrou, ele estava com jeans desfiados na barra. Não parecia pronto para a cirurgia. Horas depois, Robin, esposa de Glidewell, foi informada por Dundee que abortaram a cirurgia devido a um provável tumor encontrado. Ao acordar, Glidewell perguntou onde estava o médico, pois não conseguia mover o braço nem a perna. Robin também notou que ele estava com dificuldades para falar. Randall Kirby foi chamado para resolver a situação, enquanto Glidewell foi transferido para outro hospital. Kirby descobriu que a incisão nas costas de Glidewell estava no local errado. Além disso, Dundee havia feito um buraco do tamanho de $1 de prata em seu esôfago.
Retirou um nervo, cortou uma artéria e deixou uma esponja cirúrgica no corpo. Ficou claro porque a esponja havia sido deixada. Se removida, Glidewell sangraria até a morte. No entanto, devido ao horrível massacre de Dante, Kirby notou que o paciente estava séptico e tinha uma grave infecção sanguínea. O suposto tumor que Dundee identificou era, na realidade, apenas músculo. Kirby disse ao documentário Licença para Matar: "Eu nunca vi um caso como o do Sr. Glidewell. Isso foi uma tentativa de assassinato, e não foi a primeira vez. Na minha opinião, tínhamos um serial killer em nossa comunidade médica." Dundee negou-se a ajudar a consertar o enorme estrago que provocara. Kirby descreveu o trabalho de seu colega como o de um maníaco enlouquecido e disse que parecia que Dundee havia tentado decapitar Glidewell. Ele argumentou que a cirurgia havia sido tão mal feita que era sem precedentes nos Estados Unidos da América. Glidewell passou por mais de 50 procedimentos nos anos seguintes para tentar corrigir os danos causados por Dundee, mas ainda sofre com as sequelas da cirurgia. Quando Glidewell teve sua cirurgia mal feita, o Conselho Médico do Texas já investigava Dante há cerca de 10 meses. O cirurgião Robert Henderson, frustrado com Dante ainda estar operando, ligou pessoalmente para o conselho. Ele implorou por uma suspensão da sentença para investigação, mas foi negado. Enquanto isso, Randall Kirby escreveu uma carta de 5 páginas em junho de 2013, seguindo tudo o que havia acontecido com a operação de Glidewell. Ele chamou Dante de sociopata e escreveu que ele deve ser impedido de praticar medicina. Em 26 de junho, o conselho ordenou que Dante parasse de operar. Isso aconteceu depois que um repórter chamado Brett Shipp descobriu a história e abordou o conselho sobre isso. O conselho relatou achar altamente improvável um cirurgião treinado ter tão pouca habilidade, por isso não queriam tirar conclusões precipitadas. No entanto, os maiores críticos de Dante temiam que este não seria seu fim. Henderson lembrou que eu estava aterrorizado com o termo suspenso. Quero dizer, isso indica que ele pode recuperá-lo em algum momento, e eu já estava ciente do fato de quão eloquente o Dr. Dante era, e quão desarmante ele era, e quão amigável e inteligente ele parecia sempre que se apresentava para pessoas que ele queria impressionar. Eu temia que ele faria o mesmo para recuperar sua licença, seja em 6 meses, 1 ano ou 2 anos. O conselho médico pediu ao cirurgião experiente Martin Lazar para revisar o caso. Lazar foi muito crítico ao trabalho de Dante e, como outros, não acreditava na incompetência do cirurgião experiente. Ele notou que muitas vezes não percebia que seus pacientes estavam perdendo muito sangue. Após a avaliação, em 6 de dezembro de 2013, a licença médica de Dante foi revogada. Depois de perder a licença, o ex-cirurgião foi para Denver, Colorado, e entrou em decadência. Em janeiro de 2014, a polícia prendeu-o por dirigir embriagado, quando foi encontrado no lado errado da estrada com 2 pneus furados. Depois disso, ele foi enviado para uma clínica de desintoxicação. Ele também foi levado para uma avaliação psicológica em Dallas, enquanto visitava seus filhos, e foi preso na cidade por tentar roubar mais de $800 em mercadorias de um Walmart. Em um incidente específico em março de 2015, a polícia foi chamada para um banco no nordeste de Dallas, onde transeuntes relataram um homem identificado como Dutch, com sangue nas mãos, batendo o rosto contra as portas. Ele delirava que sua família estava em perigo, vestindo a camisa preta do uniforme de trabalho, coberto de sangue. 3 meses depois, o Texas Observer publicou um artigo online intitulado "Cirurgião sociopata Dante, preso por furtar calças", referindo-se à sua tentativa de roubar do Walmart. Nos comentários abaixo do artigo, Dante desabafava e delirava contra os críticos. Chegou a mais de 80 páginas quando impresso. Alguns dos comentários
foram direcionados a Randall Kirby, e ele comentou que a cirurgia de Barry Morgloff foi um sucesso perfeito. Em resposta, ele levou os comentários ao promotor de justiça do distrito de Dallas. Um juiz que conhecia Jeff Glidewell pessoalmente já havia levado o caso para o promotor de justiça. A assistente do promotor de justiça, Michelle Shugart, assumiu o caso, conversando com os pacientes de Dunst com sua equipe para que pudessem determinar o melhor curso de ação e decidir com o que acusar o ex-cirurgião. No final, Dante foi acusado de 5 contagens de agressão agravada e uma de lesão à idosa Mary Efford. O promotor de justiça optou por perseguir a última acusação, pois oferecia maior variedade de sentenças e seria mais fácil de provar em tribunal. Potencialmente por este crime, Dunge poderia pegar prisão perpétua, mas os investigadores tinham que se apressar porque o prazo de prescrição estava prestes a expirar. Dante foi preso e levado sob custódia no dia 21 de julho de 2015. Ele aguardou seu julgamento por 2 anos. Enquanto isso, pelo menos 19 de seus pacientes receberam acordos, 14 deles foram representados por Kay Van Way, que assumiu o cliente por um senso de justiça ao invés de ganho financeiro. Por muito tempo, as vítimas de Dante tentaram processá-lo por negligência, mas tiveram dificuldade em achar um advogado no Texas que aceitasse o caso devido a uma mudança na lei de delitos em 2003, que reduziu o valor que poderia ser ganho. Como resultado, o número de processos por negligência no estado caiu pela metade. O julgamento de Dante começou em 2 de fevereiro de 2017. Mary Efford e outras vítimas do ex-cirurgião testemunharam para expor seu padrão de conduta. Robbie McClung, advogado de defesa principal de Dante, declarou que havia pessoas com andadores e muletas. Havia pessoas que mal podiam se mover, que haviam perdido entes queridos. Todo tipo de coisa deu errado. Antes mesmo de chegarmos a Mary Efford, você pode ver que está tudo indo ladeira abaixo. Quero dizer, está indo ladeira abaixo rapidamente. Dante, por sua vez, manteve-se calmo e composto, confiante em sua habilidade, mas parecia desanimado. Quando Martin Lazar e outros especialistas cirúrgicos explicaram ao júri seus erros. Uma das principais testemunhas no caso foi a ex-namorada e assistente de Dante, Kimberly Morgan, que notou que ele era gentil com os pacientes, mas zangado e confrontador em particular. Pediram a Morgan para ler parte de um e-mail que Dante lhe enviou na madrugada de 11 de dezembro de 2011, pouco antes de operar Lee Passmore no Baylor Plano. O assunto do e-mail era Navalha de Ockham, e a mensagem continha 5 páginas de palavrões e divagações. Perto do final estava escrito: "Infelizmente, você não entende que estou construindo um império, tão fora da caixa que a Terra é pequena e o Sol brilhante. Estou pronto para deixar o amor e a bondade, e a benevolência e a paciência, que eu misturo com tudo o mais, para que eu possa me tornar um assassino frio e calculista." Morgan leu esta sessão em tribunal. A defesa de Dante culpou suas ações por um treinamento ruim e falta de supervisão dos hospitais, mas a acusação rebateu que seu e-mail mostrava que ele sabia o que estava fazendo. Eles também argumentaram que sua incapacidade de aprender com erros anteriores mostrou que a mutilação de Mary Efford foi intencional. Além disso, eles colocaram parte da culpa nos hospitais que empregaram Dante e acrescentaram que ele estava motivado a continuar operando porque o dinheiro que estava ganhando o ajudaria a reduzir seus crescentes problemas financeiros. Após 13 dias de julgamento, os jurados deliberaram por algumas horas antes de chegar a um veredito. Dunge foi considerado culpado de lesionar uma pessoa idosa. Em 20 de fevereiro de 2017, ele foi condenado à prisão perpétua. Dante continua preso na unidade O.B. Ellis do Departamento de Justiça Criminal do Texas, em Huntsville, a 1 hora de Houston.
Em 18 de setembro de 2017, o advogado entrou com recurso, alegando que o depoimento de outras vítimas e o e-mail lido por Kimberly Morgan influenciaram injustamente o júri. Contudo, esse recurso fracassou. Dante, com 51 anos, só será elegível para a liberdade condicional em 2045, aos 74 anos de idade. Em entrevista de 2018, Jerry Summers, ex-amigo de Dante, não soube explicar por que confiou nele como cirurgião. Ele disse que sabia que seu amigo mal conseguia dirigir sem se perder, mas presumiu que Dante tinha sido melhor treinado para a neurocirurgia. O perturbador caso de Dante destaca não apenas as falhas no sistema de relatórios para aqueles na área médica, mas também que os assassinos não são moldados como o bicho-papão. Eles são geralmente civis comuns com vidas normais. Neste caso particular, Dante era um homem que deveria salvar vidas, mas ele abusou de sua confiança e de seu poder para brincar de Deus, deixando em seu rastro danos que eram, no melhor dos casos, irreversíveis e, no pior, fatais.